Olá, estamos de volta a mais um Sala de Entrevistas, desta vez com o professor Adalberto José Caspari. Ele ministrou um curso de linguagem jurídica aqui no TRT. O professor é formado em Direito e em Letras Clássicas pela Universidade do Rio Grande do Sul e autor de diversas obras sobre linguagem aplicada à prática judiciária. Professor, o senhor pode nos contar um pouco sobre o que foi esse curso que o senhor ministrou aqui no TRT e qual é a importância de um curso como esse, não só aqui na nossa casa, mas no meio jurídico? Bom, na realidade, eu ministro vários cursos voltados ao direito, porque eu, como tenho a formação de letras clássicas, latim, português e grego, então fiz a ponte com o direito, que também sou formado. Então, eu, por razões várias, a primeira escola judiciária do Brasil foi criada em Porto Alegre, e eu fui um dos participantes, dos iniciadores, cabendo minha linguagem jurídica. E desde lá eu pus na cabeça, bom, se eu devo falar sobre linguagem jurídica, eu devo dar um curso voltado a essa matéria. E, de fato, então, logo em seguida, já me dei conta da importância que tem a linguagem no direito, né? E toda aula que eu ministro em qualquer lugar do Brasil, eu sempre começo assim, primeiro mostrando qual é a relação entre linguagem e direito, né? E aí uma coisa, até quando eu digo isso, quando eu vou ministrar um curso, eu fico até meio preocupado pela responsabilidade que eu tenho. Porque o direito, ele é formado de palavras, né? Não existe direito em si, ele é virtual. Ele é formado, você ouve o magistrado, lê o pedido da parte, do reclamante, da reclamada, depois vem o Ministério Público e dá uma outra opinião, e o juiz não sabe nada do fato, ele só sabe de fatos, supostamente sabe de fatos do direito, né? Mas tudo em palavras, e palavras que não convergem. Cada parte fala do seu jeito a seu favor. Ele deve, então, depois, com palavras, decidir qual é a verdade que está subjacente a essas palavras, né? Que são tão contrastantes, depende do reclamante, da reclamada, etc, etc. Então, de fato, o direito, se não houvesse a palavra, não existiria direito, né? Ele se encarna em palavras, né? Então, olha, onde você falha na qualidade da palavra, também a sentença necessariamente será falha também. Porque ela não pode ser, uma sentença não pode ser boa se a linguagem que a traduz não é boa, né? Por isso que eu tenho essa preocupação com a matéria. E, de fato, coube assim, pelos anos afora, eu entrei nesse rumo, né? E hoje, até cada vez, eu fui de 96 para cá, eu não pude mais aceitar nenhum curso que não fosse da linguagem do direito, porque não tenho a quem passar essa matéria, como é uma especialidade vinda dessa minha dupla formação, então o pessoal até faz aquele contrato praticamente, como se diz, intuito personae, né? Quer dizer, nós queremos esse curso, mas com tal pessoa, né? Então isso me alegra muito, posso ser útil nessa matéria, e de fato hoje eu tenho aí em todo o Brasil, juízes, promotores, procuradores, que foram meus alunos e me agradecem assim, porque ajudei a empurrar para cima para se realizar, então, mediante a sua vocação. Mas o senhor acha, então, que nesse caso desse curso de linguagem jurídica, por que ele é necessário hoje em dia no meio jurídico? Bom, porque hoje em dia é o seguinte, as pessoas praticamente, magistrados atuais, todo mundo faz o segundo grau. E praticamente no segundo grau, como eles me dizem mesmo nas conversas nossas, assim, no intervalo, o segundo grau para, ninguém mais estuda português. Bom, aí não estuda português, nem o convencional e muito menos vai entender o jurídico. Porque o português jurídico, ele não é dado no segundo grau. Ele vai aprendê-lo depois no judiciário, vai aprendê-lo. Bom, mas aí hoje depende de quem ministra este curso, né? Até nós temos essa situação muito comum hoje, né? As faculdades põem um professor de linguagem jurídica, mas põe quem? Põe um professor de português. Daqui a pouco chega, professor, mas tal palavra, não, direito eu não conheço. Bom, então não adiantou nada, né? Ou seja, é importante frisar, então, que existe
É como se existisse quase dois tipos de português. Exatamente. É um português que a gente aprende na escola, e o português jurídico. Até eu chamo, tem uma diferença que eu dou para ele, existe também o português chamado literário, não utilitário. Aquele que nós aqui falamos no intervalo, na brincadeira, agora existe o português utilitário. Né? Quem escreve no direito, ele tem algo em vista. Ele não escreve aqui para passar tempo, para passar crônicas, não. Cada um que escreve no direito, ele tem um objetivo em vista. Lá que eu preciso chegar, naquela decisão, eu devo decidir isso, eu devo ter um caminho, e não posso me sair dele. Né? E aí entra o problema das palavras corretas, para que sejam entendidas e esclarecidas, e a parte entenda, e depois aí sai uma sentença chamada eficaz. Eficaz é aquilo que produz o resultado pretendido. Se o juiz faz uma sentença, se ela depois é contraditada, o pessoal não concorda, não foi eficaz. Que vai ter os embargos, aquela coisa toda, que é um caso que devia estar encerrado, vai levar mais 1 ano ou 2. Então, por isso a linguagem tem seus atributos também. Né? Aquela precisão, a clareza, ser concisa, né? Não espichar, não, como fazem tanto, chega a fazer 30, 40 laudas, quando 30 linhas já é suficiente. Né? Eu chamo isso de entulho linguístico. Né? É muita palavra para pouca ideia. Né? E aí, a propósito, vou dizer uma coisa aqui que eu sempre, existe até para todos nós eu sempre digo assim, que eu criei o 11º mandamento, que é não usar palavras em vão. Não usar palavras em vão. E aí eu disse, não, eu criei, quer dizer, eu dei forma linguística, mas isso está na Bíblia. Na Bíblia consta assim, por toda palavra inútil que empregares, prestarás contas no dia do juízo. Né? Então eu digo, olha, ai de vós fofoqueiros. Né? Então agora imagina um magistrado, fazer essa linguagem extensa, repolhuda e tudo, quer dizer, não vai ser entendida e é muita palavra para pouco ou nenhuma ideia, ou se muitas vezes é entendida, mas é mal entendida. Né? Então, por isso que essa necessidade imperiosa de um juiz sem dominar essa linguagem que é própria do direito. Não é uma linguagem de academia, não é uma linguagem assim artística, não é uma linguagem de utilidade. Você tem um objetivo em mente. Né? E então, por isso que insisto tanto e preocupado até com essa matéria da linguagem jurídica, para conseguir essas decisões claras que sejam logo entendidas, senão vai ter todos esses processos amontoados aí no Supremo, no TST, que a gente, quando vou lá ver, montanhas de processos, algum problema, e muitos é problema de interpretação. Foi um termo mal empregado, uma redação mal feita, aí a pessoa depois entra, questiona, os chamados embargos de declaração, quer saber o que foi dito, afinal, não entendi nada. Né? O senhor acha que esse curso, por exemplo, você falou agora apenas do magistrado, mas nós temos também servidores nos gabinetes, os assessores, aqueles que auxiliam os magistrados nas varas do trabalho, por exemplo, que é o nosso caso, que eles também precisam, então, também aprender essa concisão, né, usar as palavras corretas, essa objetividade também. A gente pode falar dos servidores também nesse caso? Não, e até eu comecei pelo ápice, lá em cima, pelo magistrado, que lá ela vai desaguar. Afinal, ele, como se diz sempre, o procurador opina, mas quem tem a caneta é o juiz. Do jeito que ele escrever, a culpa final vai ser dele, né? Porque ele que assinou, então é responsável. Agora, com magistrados, eu tenho essa conversa amigável, lado a lado com eles, tranquilamente, sempre. Eu sempre digo assim, até quem sabe, muitas vezes, seja mais importante que o servidor, o assessor faça o curso de linguagem jurídica. Porque o magistrado, afinal, ele tem aquela missão de julgar, decidir. Então, ele devia ter um bom assessor que entendesse bem a linguagem, para ele não se preocupar tanto com isso, né? Mas, por exemplo, ele redige uma decisão, pode ter alguns equívocos ali, aqui, ali, uma regência, uma concordância, uma crase. Bom, mas aí ele tem que ter um bom assessor que, além de também ter assim, conhecimentos jurídicos, também saiba pôr os termos adequados para a decisão. Isso então libera um pouco o magistrado para ficar um pouco mais ocupado com a sentença em si, que já são complexas muitas vezes. E tem uma pessoa que ele pode confiar, não, ele revisou, ele trocou, não, esse eu confio, né? Então, ele tem que ter, eu acho que o servidor, ele é um apoio para o magistrado. Né? Obviamente, aí eu vou dizer, eu preciso dizer as coisas com clareza, né? Muitas vezes
há magistrados que muitas vezes não aceitam as mudanças, né? E, infelizmente, é verdade, não aceitam. E aí fica até meio frustra o servidor, né? Poxa, eu estudei, gostei, professor excelente, eu entendi tudo, agora eu vou lá aplicar, né? Daqui a pouco não consegue, né? Em Porto Alegre existe uma situação muito complicada. Em Porto Alegre, praticamente 100% dos magistrados são meus ex-alunos, né? Então, chega uns lá, desembargadores, estão lá no seu gabinete, e eles têm lá no gabinete, tem 6, 7 assessores na sala comigo, né? Ele disse, olha, professor, cheguei lá no gabinete, chegou o desembargador, sentem aqui. Agora vocês vão me dizer tudo o que o professor disse hoje de manhã na aula, né? Bom, isso te prestigia, então eles têm vontade de aprender, né? Porque ele apoia, e também são pessoas que, de fato, eu também já conheci há muitos anos, foram meus alunos, sempre com esse convencimento, né? Para que dê importância a isso, né? Para, afinal, a justiça ser resolvido o mais rapidamente possível. A gente pode imaginar um judiciário que fale conosco, né, com o cidadão, com o advogado, com o servidor, que fale de uma forma que vai chegar esse dia que o judiciário fale com o judiciário de uma forma mais sucinta, de uma forma mais objetiva, porque, como o senhor acabou de dizer, existem as pessoas que têm resistência, né, que elas acham que a linguagem jurídica ela tem mesmo que ser rebuscada, ela tem que ser... Mas o senhor acha que a gente vai chegar nesse ponto? Olha, é uma luta constante, né? É difícil. Olha, muitos anos, tantos anos de entrevistas para a TV Justiça, para a Associação Nacional de Juízes, eu batalho, bato a tecla, insisto, quer se chegar lá. Quer dizer, é menos um objetivo que nós temos em mente, né? Pretendo, ao menos em parte, olha, posso ser sinceramente, já consegui, já vi que dá efeitos, né? Nem como em qualquer lugar, né? Nem todos adotam, mas sempre entre 10, um adota, ele já é um divulgador, né? Então, quanto mais simpatizantes da minha ideia eu consigo, mais isso vai espalhar, então, para outras pessoas também. E só para completar essa ideia, no momento que o magistrado apoia, se entusiasma, automaticamente existe pressão sobre o servidor também aprender, né? E para isso ele deve ter curso para, afinal, aprender de quem? Né? Que tem que ter alguém que ensina, né? Não vem do ar, né, isso aqui. Né? Professor, então, muito obrigada pela presença do senhor aqui no nosso quadro. E para você que nos assiste, até o próximo Sala de Entrevista.